É isso, gente. Boa noite. Boa noite a todos, a todes. Boa noite, minha gente boa, minha gente fina. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu já posso ir falando, né, Laura? Posso já arrochando. Gente, é um prazer. Eu estou começando aqui essa série de oficinas, de diálogos, que eu costumo dizer, e compartilhamentos, porque como eu vou fazer isso de dentro da minha própria casa, eu já estou abrindo o meu espaço cotidiano e dessa forma eu já estou espetacularizando o meu ser e o meu ambiente que está em torno de mim, que está justamente dentro da nossa proposta da espetacularização do corpo, né, no dia a dia. Boa noite, Tessa, estou vendo aí que entrou, né, Camila, Lucas, Bia Boa Magalhães, a noite, Vitória, amores. Débora deu uma fugida. Gente, então é um prazer. Eu estava abrindo, essa oficina era para ter sido semana passada, eu tive uns probleminhas, aí teve que ser adiado, mas deu certo hoje. E aí, minha linda Débora, e a gente está iniciando com essa ideia que foi pensada a partir da pandemia, né? E aí veio muito a calhar com o processo da plataforma clínica, que trabalha com esquizoanálise, e esses processos deram muito pano para a manga, muito rendimento para esse tipo de trabalho. E aí eu fui me juntando com a plataforma e também desenvolvendo um trabalho interno, aqui dentro de pesquisa, laboratório, dentro do meu espaço de trabalho, e a gente foi vendo coisas em comuns e aquilo acabou catapultando, né, um trabalho que gerou essa oficina de isso ser passado, ser compartilhado. Porque é uma coisa que a gente ouve muito falar tecnicamente, por exemplo, dentro do campo das artes cênicas, né, sobre a espetacularização, e aí isso vem a partir de um conceito, né, da antropologia teatral, que é a etnocenologia, né, lá acunhado pelo Nicolas Savarés, com Eugênio Barba, e o professor Armindo Bião, né, aqui da Bahia, infelizmente já falecido, um artista brasileiro fantástico, fantástico, o mundo tinha que conhecer, que também foi um grande nome que marcasse a questão da antropologia, da etnocenologia, como uma ciência levada a sério, né? Tanto é que isso só era tomado como conhecimento acadêmico a partir de 1995, para vocês terem ideia. Então, não se falava em antropologia teatral, etnocenologia, logo não existia esse conceito de espetacularização e nem outros conceitos que vão entrar junto também na nossa discussão, que é a partir do produto ordinário do dia a dia, você transformar aquilo em arte, né? Você catapultar aquilo para um trabalho estético. E como que se processa isso? Né? Não tem fórmula, né? Que é o que a gente vai ver aqui durante o nosso trabalho, nossos encontros, nosso partilhamento, tá certo? E aí é interessante porque eu vou conversar com vocês para a gente passar pelo corpo um pouquinho, é um jogo cênico que a gente vai fazer, tá certo? E para passar um pouquinho essa ideia do que eu vou falar da energia. Porque a gente tem, primeiro, antes de tudo, perceber, será que tem essa queimação, que tem essa resistência física? Para eu chegar no que eu quero falar realmente da antropologia teatral, dizer o conceito de antropologia, né, ou etnocenologia, como queira, mas eu prefiro chamar de antropologia teatral porque é meio que um recorte para essa área cênica que é tão ampla, que envolve tantas outras artes dentro dela. Tá certo? Eu costumo sempre dizer que o teatro, as artes cênicas, é uma arte antropológica nesse sentido. E isso vem muito ao encontro do que afirmam esses especialistas, né, que não sou eu que estou dizendo, como Etienne Decroix, por exemplo, que também já falava da equivalência, dos equilíbrios, né? Então, isso vai passar depois para a Pina Bausch no trabalho dela. Isso reflete também no Stanislavski, quando ele vai falar que o trabalho não é só físico, mas é um conjunto do psico com o físico, com o motor. Então, de uma certa forma, ele já tem isso engendrado de que há há uma energia, há uma força, há um momento da gozada que você passa aquilo do senso do ordinário, tá certo? E aí espetaculariza a sua vida, espetaculariza o seu dia a dia e o seu olhar estético se amplia, certo? Aí, gente, tem uma atividade que é legal, quem está sentado fica com a coluna ereta, quem está sentado fica com a coluna ereta, desencosta da cadeira, né? Peito para fora, encaixa o ombro, né? Aí a gente vai levantar os braços, ó.
aos pouquinhos. Eu vou dar uma levantada só para mostrar para vocês. A base do braço vai ficar aqui, ó, tá certo? Relaxado. E aí, quando eu disser ok, a gente começa a fazer isso aqui, ó. Esse pisca-pisca com o braço, tá vendo? Com essa mão. Aí a gente vai erguer essa mão pela lateralidade, tá certo? Pela lateralidade. Ambas, braço direito e esquerdo. Subiu, a gente vai, ó, até em cima. Sempre fazendo esse pisca-pisca na mãozinha, tá certo? Ok? Vocês fazem, ó, lateralmente, ok? Eu vou fazer de frente para ir dando a ideia de movimento para vocês. Legal? Relaxa o ombro, coluna ereta e mãos no pisca-pisca. Faz aquele movimentinho de mão. Pisca-pisca lá, como se fosse abrindo e fechando a mão, abrindo e fechando a mão. Vai levantando, ó, pela lateral. Continua abrindo e fechando a mão, continua abrindo e fechando a mão. Continua abrindo e fechando a mão. Aí a gente vai fazer o quê? A gente vai abrir a mão o máximo que puder, ó, e vai ficar aqui, ó, segurando, espalmada a mão, como se estivesse empurrando as paredes, tá certo? Ó, empurrando as paredes. Segura na altura do ombro e relaxa. Mantém. Faz o esforço de que está empurrando as paredes da lateralidade. Você está dentro de um tubo, ó, e está empurrando as paredes. Faz um esforço e respira. Eu vou contar de 1 a 10 e mantém a postura e mantém o braço à altura do ombro erguido. Vai lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pisca o braço de novo. A mãozinha vai lá abrindo e fechando. Ó. Não desce. Mão abre e fecha. Não desce. Mantenha a respiração. A gente vai subir devagarinho, ó, pelas laterais, devagarinho. Vai ficar acima da cabeça, ó. Acima. Continua o movimento com as mãos. Espalma as mãos. Abre de uma vez. Segura o teto. O teto está caindo. Segura o teto, ó. Cuidado para não deixar o braço muito reto. Flexiona um pouquinho os cotovelos. Isso. Flexiona um pouquinho o cotovelo. Empurra para cima. Segura. Vou até o 10. Mantém. Faz o esforço. Segurando o teto. Indiana Jones. 1, 2, 3. Relaxa. 4. Segura o braço. 5. Segura. 6. Segura. 7. Segura. 8. 9. Segura o 10. Aí a gente vai descer bem devagarinho, ó. Movimenta a mão. Pisca-pisca com a mão. A gente vai descer bem devagarinho. Deixa segurar, deixa doer a musculatura, deixa aquela dorzinha chatinha, né? Vai descendo devagarzinho, ó. Vai parando devagarinho o movimento da mão e relaxa um pouquinho. Relaxa um pouquinho. Gente, eu sempre costumo fazer essa atividade em vários jogos teatrais, a gente vai sempre remontando as sequências de jogos, mas quando é interessante falar, eu lembrei desse exercício, porque a gente sente essa queimação na musculatura, não é? Você sente essa energia que parece que vai consumindo e queimando o seu braço, e você tenta manter, segura, e ele começa a tremer, e a musculatura toda aquece, dói, não é? Então, assim, ela é trabalhada, ela é aquecida, ela é energizada nesse sentido, tá certo? E aí, partindo desse princípio, desse jogo, que desencadeia esse princípio da energia, do aquecimento, por que o ator tem que se aquecer em cena, né? Para entrar, tem um tempinho ali para ele aquecer e concentrar, tá certo? E isso vai também ao encontro da antropologia teatral. Aí a antropologia teatral, o que é, gente? A antropologia teatral é uma associação de várias ciências, incluindo a filosofia e a antropologia, a sociologia, e aí criaram a etnocenologia, né? A etnologia implica num estudo antropológico de campo, quando você está no local, em loco, inserido em determinada cultura, e pode trabalhar aquilo, tá certo? E aí ela vai dizer, a etnocenologia, isso calcado no conceito de Eugênio Barba, tá certo? Que é um italiano europeu. Então, assim, alguns autores brasileiros já dizem, inclusive, que encontram vícios europeus, né, na obra dele. Por isso eu citei também o Armindo Bião, né, de Salvador, porque ele vai trazer essa ideia da espetacularização que a antropologia teatral diz que existe,
né? Ela existe como? Através dessas tensões de energia que nós podemos ver, por exemplo, nos rituais xamânicos, nos rituais católicos, né? na dança da folia de reis, no boi-bumbá. Então, assim, o Armindo Bion é importante porque ele traz essa ideia mais da espetacularização para o nosso ambiente, né, na América Latina. Mas o conceito ainda parte, né, do princípio do Eugênio Barba, do livro Antropologia Teatral. Eu botei na referência bibliográfica para vocês, Canoa de Papel, né, que é um livro interessantíssimo. Ele vai conceituar tecnicamente essa questão da antropologia teatral. Aí ele vai dizer aqui, eu trouxe no meu roteiro, olha, antropologia teatral é o estudo do comportamento cênico pré-expressivo que se encontra na base dos diferentes gêneros, estilos e papéis e tradições pessoais e coletivas. Então, ele vai dizer que é o estudo do comportamento cênico acreditando num conceito de pré-expressividade. A antropologia teatral é o estudo do comportamento cênico pré-expressivo. Então, ele acredita que existe uma pré-expressividade, a gente vai falar disso, que se encontra na base dos diferentes gêneros, estilos, papéis e também das tradições pessoais e coletivas. Aí se refere, como eu disse antes, o Bumba Meu Boi, por exemplo, né, ao risado. Esses são expressões de comportamento cênico coletivas, de comportamento espetacularizado coletivo, né, que é muito interessante. Então, a base da antropologia teatral é isso. Ela vai se debruçar, enquanto ciência de estudo, sobre os comportamentos humanos, e sobre como esses comportamentos são influenciados diretamente pelo seu entorno, pelo seu contexto, pela sua criação, pelo seu século, né? Então, o homem do século XII não é como o homem de hoje, o homem do século XV não é como o homem de hoje. E a etnocenologia, que é a antropologia teatral, vai se debruçar sobre isso. E como esses comportamentos se modificam, como esses comportamentos fluem, como esses comportamentos se tornam extracotidianos, que é um outro conceito que a gente vai ver, o do extracotidiano e o ordinário, o cotidiano, né? Então, são conceitos muito interessantes. Dentro desse estudo de comportamentos, gente, ele vai dizer que, para nós entendermos isso, existe a pré-expressividade. Aí, existe uma palavra maravilhosa para pré-expressividade, que a gente vai fazer a base. Eu ensino isso muito nas aulas iniciais. Gente, quando a gente vai para a cena, quando a gente está aquecido, que é a pré-expressividade, essa história do aquecimento, né? A gente sempre fica com a posição de artes marciais, lutador de artes marciais, né? Os pés ficam alinhados com o ombro, não é? A mão e o braço relaxado, os joelhos na linha do meu ombro, flexionados, né? E eu fico na base, que é a posição de base. Porque aqui eu estou preparado para tudo. Aqui eu tenho essa movimentação, tá certo? Eu posso abaixar e levantar. Então, a base, que na antropologia teatral ele vai chamar de sats, são os sats, que é a postura neutra, porém ativa do ator. Eu estou com o meu corpo pré-expressivo, ele está aquecido. Então, para espetacularizar, eu preciso da pré-expressividade, tá certo? Então, o conceito, a gente viu aí da antropologia teatral, é um conceito primário, ela é muito mais do que isso, né, gente? Daí a turma ter 3 volumes sobre isso, né, especificamente. Mas isso também vai ser visto e notado, gente, na obra de outros autores, além do Eugênio Barba. A gente pode ver isso no teatro de imagem, por exemplo, nos processos criativos de Bob Wilson, né, que recentemente teve uma peça estrelada por Marina Abramovic, né, nada mais, nada menos do que isso. Então, ele faz um tipo de teatro performático que é sustentado e calcado na imagem do corpo em cena. Isso também é pré-expressividade, isso também é antropologia teatral, tá certo? E é engraçado porque eu estava falando no Etienne Decroux, que lá na história das equivalências, né, da simetria, que o corpo ele está vivo constantemente, né, gente? Mesmo quando você está parado em cena, a gente tem os micro-reajustes da musculatura, da ossatura,
E esses micro-reajustes é o que vão sustentando o nosso corpo numa mesma posição durante 1 hora e meia, 2 horas, que a gente diz que está com energia, né? É essa energia que a gente tem que encontrar de como se manter durante 4 horas no espetáculo do Zé Celso Martinez Corrêa. Como que eu aguento 4 horas nesse transe, né? Nesse limite de que eu não posso repassar, resvolar, porque também aí é a coisa da piração, né? da punhetagem cósmica, sem sentido. Então, é onde é que eu seguro o limitezinho de eu estar aqui me controlando e controlando o meu entorno, e de que eu possa escapulir e não voltar mais, né? Então, esse limitezinho que é a pré-expressividade, que a gente tem através de exercícios corporais, tá certo? Grotowski também fala, né, nisso de uma forma do ator santo, que não é um ator santo secular, nesse sentido, né, gente? Assim, o ator santo no ator é um sacerdote do seu fazer. Então, a gente se conhece, quem estuda teatro sabe que os atores do Grotowski, eles são submetidos a extremos exercícios muito meticulosos físicos, para que eles tenham uma consciência brilhante do corpo quando esse corpo toma o espaço, né? Que é um outro elemento que entra junto da espetacularização, tá certo? O espaço. A espetacularização, ela é um diálogo com o espaço, entre você e o espaço, entre você e seu ambiente de entorno, que você está desenvolvendo, processando, trabalhando, exercitando, vivenciando, tá certo? Então, a gente tem aí, em 95, a ideia da antropologia teatral. Eugênio Barba publica uma obra interessantíssima, né, sobre o tema. Peter Brook tem um trabalho que é feito muito parecido, porque ele também trabalha em loco. Quem quiser pode ver um filme maravilhoso dele chamado Mahabharata, que é um filme de 4 horas de duração. O filme é praticamente um transe de 4 horas, é uma obra fantástica. E ele vai também com essa mesma ideia de que a antropologia teatral, dentro da cena, ela muitas vezes está em loco, porque ela absorve aquilo, ela é um estado de ser. E aí você se mantém nisso e sabe dar a guinada para quando isso é utilizado, tá certo? Então, a gente tem essa ideia da pré-expressividade, que é esse corpo aquecido, esse corpo preparado. Aí, quando eu digo preparado, preparado como, Edinho? Gente, é muito exercício, tá certo? Você tem que ter um trabalho corporal constante, você tem que trabalhar voz, você tem que trabalhar respiração, você tem que trabalhar alongamento, força física. É um estudo constante, porque você tem que ler, você tem que ver, você tem que ter referências, você tem que ver filmes, novelas, seriados, falar com outro, ver live, o que você puder. Todo esse entorno, além do trabalho que você tem de condicionamento físico, é que vai te dar uma sensibilidade para você entender esse momento de pré-expressividade, tá certo? De pré-expressão. Junto a essa ideia da pré-expressividade, a gente tem uma outra ideia, né, da etnocenologia, que a gente vai ver em muitos outros autores também, que é a questão da dilatação corporal. E é incrível, gente, como eu tive estudando esses dias atrás desses trabalhos, e eu vi uns autores, que eu marquei o nome aqui para dizer para vocês, a quantidade de autores que se debruçam sobre essa questão da dilatação corporal, da tomada de espaço por um corpo que se apropria do ambiente em que está e o torna cênico, tá certo? Eu estava vendo aqui Larotzi, né? Pikoski, Guerra, Martins, Feigl-Strauer, né? Ferracini, o próprio Eugênio Barba, então Le Breton, essa porrada de gente toda, gente, falando desse assunto da dilatação corporal. Aí, é interessante que eu peguei desses conceitos uma ideia de Le Breton, que ele diz que nós, seres humanos, não existimos sem o outro. A gente só se entende enquanto gente porque tem o outro para a gente se espelhar. Então, na verdade, o que ele diz é que nós somos seres frutos de um pensamento abstrato, que se concretiza no outro. Então, o que ele brinca com isso, que é uma ideia nesse sentido quântica, é de que assim, eu tanto posso estar aqui agora, como eu já poderia ter estado. E o que vocês estão vendo é o que já passou. Ele tem uma ligação muito grande com essa questão do quântico. E isso é muito interessante também dentro da antropologia, porque ele dá a ideia de que nós somos seres que nós podemos ler o outro,
ele é uma estrutura, ele é uma formação. Eu aprendo a ver o outro, tá certo? De acordo com o modo em que eu nasci, vivi, todo o meu contexto histórico, como eu cresci, como eu absorvi as coisas. E isso me dá uma ideia de que eu vejo o outro, tá certo? E esse abstrato da ideia que eu tenho de que vocês existem se concretiza. Então, ele tem uma ideia filosófica muito louca para explicar isso, mas que faz muito sentido. Porque se eu não vejo o outro semelhante a mim, como é que eu entendo que eu sou eu? Como é que eu entendo que eu tenho essa ideia de ser um homem, tá certo? De ser um ser, consciência, sabe? Livre-arbítrio, todas essas questões que entram envolvidas nisso. Como que eu sei que eu sou eu? Se eu não tenho outro para me espelhar, tá certo? E aí, a partir disso, ele vai continuar o raciocínio dele e dizer que para que nós possamos fazer esse reconhecimento do outro, essa extensão minha e sua, que é isso que eu estou fazendo aqui agora, a gente tem que criar um canal de comunicação para ir e vir, para ir e vir. Esse canal de comunicação que eu estou criando agora para vocês, no pensamento de Le Breton, é a minha dilatação. Eu estou chegando até vocês, eu estou fazendo todo esse movimento, me entornando a vocês, assim, e houve toda uma concentração, todo um preparo, eu estudei para estar aqui, eu preparei o horário, uma luz, um cenário, então teve toda uma construção para eu chegar aqui, para que eu estendesse isso até vocês. Quer dizer, essa ideia de que a pré-expressividade está no SAT, que quer dizer o quê? Energia suspensa, né? Se você está na base, você está no SAT, você está preparado para tudo, com o corpo aquecido. Você está com a energia suspensa, tá? Em estado de SAT. Essa energia suspensa que eu trabalho em mim é essa que agora eu entorno até vocês. É essa que agora eu entrego e faço esse canal de comunicação até vocês. Fazendo isso, eu estou me dilatando. Eu estou me dilatando até vocês, tá certo? E o mais incrível que eu fiquei pensando agora, enquanto eu estou falando com vocês, é essa questão do dilatar-se online, que eu não tinha pensado, e agora eu acabei de digitar, porque é muito doida a experiência. Eu estou acostumado a dilatar-me, a ter pessoas ao meu entorno, né, que eu faça essa dilatação sem barreiras. Isso é fácil. Para mim é mais fácil. E agora eu fazer essa dilatação online é uma experiência que também eu vou já registrar, porque já vai fazer base para um outro trabalho meu dentro da questão da espetacularização do cotidiano. A espetacularização do corpo no cotidiano, Edinho do Monte, parabéns. Pode passar aí, pode botar aquelas aguinhas brilhosas. Aí, é isso aí, né? Gente, aí eu vou mostrar para vocês, todas essas coisas que eu vou mostrar aqui, foi tudo fotografado, é tudo registrado ou filmado, tudo aqui dentro de casa. É no meu quintal, é aqui no terraço, é nos quartos, que a gente fica filmando a lagarta, o bicho, dança com a planta, dança com o bicho, dança com o sapo que aparece. A gente vai experimentando cores, e aí vai resultando em trabalhos que às vezes viram trabalhos com cunho estético. Aí esse trabalho da galadura é o início do processo, é um fungo, isso é um fungo vegetal que deu numa árvore aqui no meu terraço, e a gente estava com uma ideia de pensar em como criar uma marca, né, para galadura, para a produtora, Galadura Produções, isso aqui no ano passado. E aí a gente registrando fungos a partir de uma ideia minha, de uma instalação onde eu interajo com fungos, né? Eu interajo dentro de aquários, de vidros, com fungos. Aí, a partir disso, a gente fotografou um fungo aqui em casa, dessa ideia, desse trabalho. E esse fungo, ele foi passando por um processo aqui mesmo, com os recursos que a gente tinha, com o computador que a gente tinha, com os editores que a gente tinha. E aí, ele foi passando por um processo que a gente foi fazendo uma hibridização dessa forma para uma coisa humanoide. Então, foi daí botar na janela, que daqui é essa coisinha cheirosa aí. Como é? Cadê a outra? Eita, Tá aberto o microfone de alguém. Estava com o microfone aberto, que o ó, desculpa.
Extra cotidiano, gente, a espetacularização, é isso aí. Ó, então, esse fungo, gente, passou por um processo, com os recursos que a gente tinha aqui mesmo de imagem, ele foi se transformando nesse círculo que vocês estão vendo aí, do lado amarelado. Esse círculo ele passou por mais outros vários processos, até assumir uma forma humana, e aí se transformou, pode passar, Laura. E aí, o produto final desse processo da fotografia se transformou nesse humanoide, tá certo? E foi depois agregado à marca, né, ao nome da galadura. Então, foi um processo todo caseiro, todo que a gente fez aqui em casa, nós desenvolvemos, eu fui pensando em tudo, fui pensando em como queria o desenho, fazendo rascunhos, a gente partiu para a fotografia e acabou que o resultado foi o da fotografia. Era uma fotografia feita, inclusive, de celular. E aí deu certo, a gente conseguiu renderizar a imagem e ficou com essa qualidade. Então, vê como, assim, um fundo do teu quintal, que está na tua casa e tu não presta atenção, às vezes pode se transformar na marca da tua empresa, do teu trabalho. Sabe? Pode ser a tua cara no trabalho. E isso é interessante porque partiu de uma ideia extremamente cotidiana de diariamente a gente está fotografando flores, plantas, fungos, que é uma coisa que a gente está sempre fazendo pela manhã. Tá certo? Pode passar, Laura. Aí também, gente, é um processo também que foi de fotografia. Isso aí também é fotografia de celular. Eu estava fazendo o aquecimento, porque posteriormente eu ia ministrar uma aula de interpretação de corpo para ator e atriz. E aí, durante os aquecimentos, foram tirados esses registros. A gente passou esses registros, renderizou tudo isso também pelo computador, e a gente foi criando essas estampas, que hoje a gente vai utilizando nas mídias, tanto da galadura como da plataforma clínica, ou em trabalhos que a gente tem parcerias. E a gente vai reutilizando essas estampas como produto de imagem para vender. Então, imaginar de como um ensaio e uma fotografia de um ensaio que foi captado e registrado por um celular possa chegar a vir a ser implementada e trabalhada também com um sistema para se lucrar, né? Dentro desse universo do audiovisual. É o que nós temos mais apelo. Até o teatro hoje é cinema. Então, você vê que o apelo da imagem hoje é praticamente tudo quando se trabalha com entretenimento. Tá certo? Pode passar aí. Esse trabalho, gente, quando eu fiz esses improvisos, eu também, logo após, ia fazer um trabalho maior, e eu me inspirei dentro, no livro do Grotowski, em que ele trabalha esses estereótipos, essas expressões fixas, esses tipos físicos, caricaturais, que ele explora, Grotowski, a máscara humana. Então, ele tem um capítulo inteiro que ele trata disso, das máscaras, das expressões, né? Tristeza, tragédia, como que muda, né? De onde que vai uma coisa até outra, esses ápices dos humanos e de nossas tragédias cotidianas. E aí, dentro de casa, eu estou na porta de casa, né? Eu estava já me preparando para fazer esse trabalho com outros atores de interpretação e acabou virando um processo de imagem em cima de interpretação, tá certo? Isso a gente fez em outubro de 2020, plena pandemia. A gente ficava despirocando aqui em casa, filmando, lendo textos e batendo teorias e lendo poesias, até a gente sair alguma coisa que saia, que a gente possa alcunhar de artístico ou próximo a isso, tá certo? Pode passar, Laura, por favor. Esse aí é um trabalho foi fantástico, porque eu me relaciono o tempo inteiro com plantas, eu adoro plantas, sou amante de plantas, e de vez em quando a gente faz uns rituais, umas danças aqui muito interessantes, e eu lembro que bem que isso aí ficou essa foto clara, porque era um período de lua cheia, a gente estava com uma lua cheia, então ajudou a clarear a foto, que foi uma captação feita de celular, tá certo? E onde eu fiz uma dança ritualística em torno de uma trepadeira, que essa trepadeira eu encontrei na rua, ela era uma trepadeira, um fiozinho de ser vivo, e eu trouxe ela para casa porque achei bonita, plantei, e a planta virou uma mutante gigante, né? Vocês podem ver a dimensão que a planta alcançou, e eu fiz uma dança, eu fiz todo um trabalho em torno dessa planta, dessa trepadeira, que é uma trepadeira do semiárido, né? E resultou nesse trabalho, né, de foto performance, né, que a gente acabou
depois aprimorando mesmo o trabalho e registrando como um trabalho de foto performance a partir dessa dança, né, ritualística que eu fiz em torno da planta, né? Isso porque a planta, gente, ela tem uma história de que ela já estava ficando muito exuberante, muito grande, enorme. Então, eu tinha que tirar essa planta, eu tive que podar, que matar a planta, a verdade é essa. Então, antes desse matar, desse assassinato que eu cometi, eu fiz toda essa despedida mesmo para esse ser vivo e que ficou registrado, né? E ficou registrado como foto performance. Hoje a planta não existe mais, ela foi extirpada, infelizmente, né? Pode passar, Laura. Pode ir para frente. Aí eu escolhi porque essa imagem foi a imagem selecionada no produto final para ilustrar a plataforma clínica, né? Essas oficinas que estão rolando maravilhosas, esses diálogos que eu prefiro chamar, né, do que oficina, porque eu vou já escutar vocês também. E a gente tirou essa foto, que na verdade ela foi um rapping que eu fiz com a planta. Eu fiz aqui em casa mesmo, na varanda de casa, à noite, né? Nós estávamos conversando sobre arte, né, para variar novamente. E nesse impulso eu tenho essa planta, que é uma bromélia fantástica, eu sou apaixonado, é uma das minhas filhas aqui, e eu peguei a planta e dancei com ela, fiz uma dança novamente com a planta, e o registro, no momento, saiu, que é essa maior, que a foto está crua, né? Essa é a foto crua. E aí a gente passou por esses processos, essa foto, que foi tirada aqui em casa mesmo, na varanda, perto da mesa de comer, e virou isso, acabou virando o trabalho que é, inclusive, para a plataforma clínica, a divulgação do nosso próprio trabalho. E o que eu achei mais interessante, porque é um trabalho que foi feito um happening do cotidiano, onde a gente fotografou. A partir disso, a gente passou por um processo estético, o que é espetacularizar, tá certo, o trabalho. E a partir da espetacularização dessa foto crua, que virou esse trabalho que hoje ilustra a plataforma clínica, né? Então, fazendo sempre essa ponte de que o que parece uma brincadeira, né, para o teatro não é. Tanto que o teatro não usa a palavra brincadeira, o teatro usa o termo jogo, porque para nós atores tudo é um jogo. Então, a gente pode estar sempre dando uma virada nesse jogo. E os jogos também, eles equilibram e se desequilibram. Alguém perde, alguém ganha, sabe? Então, tem essas metáforas que a gente pega. Então, na verdade, assim, eu não brinco nesse sentido. Eu jogo, tá certo? Então, tem mais alguma, Laura? Essa é a última. Eu acho. Né? Mas tá, ó, deu, perfeito. Gente, Não, esse tem isso mais. que você... Tem? Qual é, meu irmão? Essa aqui. Ah, tem, esse daí é fantástico. Bota esse da cabeça do fungo, esse do fungo. O 10. Que é um trabalho também, gente, que surgiu a partir do fungo, também de fungo. E esse fungo acabou virando uma fotocolagem que a gente fez, aí com a inserção também da questão do verde. Tem como passar as outras? Tem, Essa daqui. Lauri, antes de chegar nesse aí, que é para eles virem o processo. Tá mostrando aí? Tá, eu tô vendo. A que está passando é aquela que eu já estou com a cabeça de fungo. Isso, pronto. Que aí a gente vê esse processo, gente, que vem do cotidiano e é, como eu digo, espetacularizado, porque ele está sendo mostrado, ele está à mostra agora para vocês, e eu estou compartilhando essa experiência com vocês, então, a partir desse momento, é a espetacularização da coisa. Ele está espetacularizado. É um trabalho, é cênico, nesse sentido. E aí a gente tem uma ordem ali, a gente trabalha novamente com o vegetal, eu e as plantas, eu e as árvores, que eu estou sempre muito envolvido nesse meio. E aí a gente tem a sequência quando a carne humana interfere no verde, você tem o braço, né, entrando aos pouquinhos, ali você tem já a presença humana, onde eu toco e já parece interferir no vegetal, e a gente tem mais à frente o corpo inteiro do homem, onde o homem divide a cena com o vegetal. E acima, a gente tem o fungo cru, a foto crua do fungo, é um fungo minúsculo, gente, branquinho, minúsculo que dá na árvore. Isso aí está ampliado 10 mil vezes mais. E aí, depois disso, veio, para botar aquela da cabeça. Laura, por favor.
veio a fotocolagem, né, esse trabalho que já foi feito agora em março, né, que foi desse processo todo. Isso aí foram tiradas várias fotos, tá certo? Desse processo, que é realmente de poda. Eu não estou interpretando com os galhos. Eu estou podando a minha árvore inteira, foram 2 árvores grandes, e eu podei essas árvores, e esse processo foi fotografado, o processo inteiro. E do registro desse processo, da minha poda, dentro da minha casa, surgiu o trabalho de fotocolagem, tá certo? Que já foi feito esse ano, que ainda é com a minha ideia de comunicação, de encontro, de compartilhamento e ritualização da minha relação com o vegetal, né? com as plantas, com os seres, com esse universo que a gente não vê, que muitas vezes está debaixo da terra, dessas energias telúricas, que eu tenho muito compromisso com isso, e que é uma ideia de que ver o teatro, como eu disse antes, um sacerdócio. Então, assim, é interessante porque parece assim que eu e Edil não paro de interpretar 1 minuto. E realmente, gente, não dá tempo de eu parar, porque o tempo inteiro é tão bom estar aqui presente, que é um conceito que entra na antropologia teatral, que é o preconceito da presentificação. Então, você só tem energia em cena se você se presentifica. Como que eu me presentifico? Foco total. O meu ser, a minha presença, o meu corpo, a minha bios, tá certo? Ela tem que estar voltada 100% para o momento presente da minha ação. Me presentificando, estando 100% aqui, eu vivencio esse momento, eu aproveito esse espaço, tá certo? De uma maneira, como é que eu digo, aquela inteligência sinestésica, né? Que é uma inteligência que não é o toque, não é o cheiro, ela é tudo ao mesmo tempo, que é a inteligência que o teatro desenvolve, a inteligência sinestésica, que é como se você percebesse, você sentisse a coisa, né? O todo. Aí eu sempre me lembro muito dessa questão sempre, desse perceber-se, desse presentificar-se 100% aqui, dos êxtases, né? Eu brinquei hoje, antes de falar da live, gente, a gente tem que ser tão crível, tão todo, tão entregue, tão presente no que se faz, e viver isso mesmo, 24 horas da gente, né? Para a gente entender essa ideia de o que é fazer teatro, o que é se entregar às artes cênicas. No sentido mesmo metafísico, para mim, aí já é uma opinião minha, tá certo? De você conseguir encontrar, como a Clarice diz, a epifania. É um momento mágico, que é o momento do êxtase dos santos, né? O êxtase de Santa Teresa. O que é aquela mulher transpassada por uma energia metafísica que ela goza em êxtase, né? Que ela aflora, que ela se presentifica no momento epifânico de quem ela é. Então, esse presentificar-se é estar no todo, né? A partir disso, a gente pode criar a ideia dessa pré-expressividade, que é um trabalho que a gente tem que fazer com corpo, com físico, com técnica, tá certo? Para entender como acionar isso. E uma das formas que pode fazer, que é a que a gente está conversando aqui, é essa que eu estou mostrando para vocês, que é uma, tá certo? Mas no nosso outro encontro eu tenho um vídeo para mostrar, que é um processo bem mais complexo, a gente vai aprofundando, né, de trabalho com o ritual. E aqui é essa interação do cotidiano, né, em que eu posso espetacularizar isso o tempo inteiro, inclusive agora, com vocês. Isso aqui que nós estamos fazendo, isso que vocês estão fazendo comigo agora, cada um sentado olhando para mim e dividindo, é uma espetacularização, porque ela quebra o cotidiano ordinário, ela quebra o normativo. A partir do momento que você dá a pausa e quebra a norma, você espetaculariza, tá certo? Para isso, você tem que estar consciente de que está presente no ambiente que está ao seu entorno, tá certo? Então, é uma sequência de pensamentos.